aprendizagem secundária é aprender a aprender, é entender, tá, mas como é que eu aprendo isso? Então, eu aprendo a partir de aulas. Através de aulas eu aprendo. Ah, ok. Então eu entendi que o meu processo de aprendizagem requer aulas. Então, quando eu quiser aprender algo novo, eu vou procurar aulas. Guardem. E a aprendizagem terciária é aprender a desaprender, que para nós, dependendo do nosso temperamento e do nosso perfil comportamental, é a mais complexa. Por quê? Quando vocês estão aqui na comunidade, dentro do módulo de ferramentas, e dentro do módulo de ferramentas vocês aprendem a fazer uma planilha que vocês nunca fizeram, é o segundo pilar. Quando nós estamos em um evento presencial e nós estamos aprendendo a conhecer gente que nós nunca conhecemos, a fortalecer o vínculo com gente que a gente já viu, a gente está no terceiro pilar, que é aprender a conviver. E, de novo, observem que na infância é muito simples isso, a gente percebe isso na criança. Vocês devem ter, inclusive, já visto esses 4 pilares nos próprios materiais dos filhos de vocês nas escolas, porque as grandes escolas de Porto Alegre têm muito vivos esses 4 pilares. E que talvez nem seja exatamente isso, mas foi isso nesse contexto, eu começo a acostumar o meu cérebro a viver com essas dissonâncias. Eu já recomendei 200 vezes o livro Rápido e Devagar. Eu sei que nem todo mundo vai ler, ele é uma leitura densa, ele não é um livro de cabeceira, que nem a gente também gosta, ele é um livro mais complexo. Mas o que acontece? Quando o nosso cérebro não está acostumado com novidades, e eu não estou falando, mas eu ouço podcast todo dia. Pois é, o podcast todo dia não é novidade. Quando ele não está acostumado a ser desassossegado, quando ele se coloca numa posição de desassossego, ele entra em parafuso. E aí, por mais abertas que possam ser as nossas personalidades, a nossa vida nos levou para uma postura rígida. Eu gostei muito dessa proposta que a Valesca Bruzzi trouxe num curso, eu decidi trazer para vocês por causa disso. Objetivo, segmentação, disponibilidade e ambiente. Objetivo. Nós, acho que aqui das que estão ao vivo, nenhuma está, por exemplo, num mestrado ou querendo ser aprovada numa prova de mestrado. Então, o objetivo, ele não tem um prazo tão específico. Ele é um objetivo de lifelong learning. Eu quero estar sempre me aprimorando e realmente assumindo aquele conhecimento, aprendendo a fazer, né? Lá do segundo pilar, aprendendo a fazer coisas com aquele conhecimento. Esse é o meu objetivo, ok? Então, eu não preciso ter rigidez nos meus estudos. Talvez disciplina nem seja necessário. Talvez a constância seja suficiente para mim. E isso já tira um super peso das minhas costas. Depois, segmentação é importante. Lu, eu vou fazer o teste antes, eu vou para aula com o meu teste feito. E vou aprender, e vou modificar, e vou pedir para o meu marido fazer, e vou pedir para os meus filhos fazerem. Eu quero trazer isso para a minha vida. É aplicar aquilo que eu aprendi também, e não só dizer que eu sei. E aí, meio método e mentalidade, a gente tem uma aula sobre isso, né? O meio em que nós estamos inseridos, que entra no elemento do ambiente, o método que nós utilizamos para fazer as coisas, os métodos, né? E a mentalidade que nós temos. Como eu disse, lifelong learning é uma mentalidade. Não é muito mais do que simplesmente saber que existe. É saber fazer, saber aplicar, saber incluir isso em quem nós somos. Tá certo? De novo, aqui o QR Code para o Insta da Lu e o WhatsApp. Perguntem, digam o que vocês querem. Digam quais são os desafios. Explorem. Conheçam algo novo. Se permitam. Marquem um meet com a Lu para entender. Que vai fazer muita diferença. E se nós estamos falando de lifelong learning, nós estamos falando de nos afastar da mediocridade. E tem muita gente que não é medíocre se posicionando com mediocridade. E aí o outro não tem como adivinhar que vocês são diferenciados.